Eu falei, não temos aqui empresários, claro que temos pequenos empresários, né? Eu estava me referindo assim a donos de banco, coisas gigantescas e grandiosas, né? Obviamente, né? E sem dúvida nenhuma, você tem os seus desafios e que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida, obviamente. Amém? Queria convidá-los a abrirem suas Bíblias nessa noite. 1 Coríntios 11, no verso 28 ao 32 a gente vai ler. Primeiros Coríntios 11, a gente vai ler a partir do verso 28 até o 32. É um texto em que nós muitas vezes nos referimos a ele, né, nesse capítulo, quando a gente celebra a ceia do Senhor. É quando Paulo, ele vai rememorar as palavras de Jesus, que na noite em que o Senhor foi traído, tomou o pão, tomou o cálice. 1 Coríntios 11, verso 28 diz o seguinte: examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. E já dormiram aqui, só um parênteses, né? É uma expressão elegante para já morreram. Mas se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Contudo, sendo julgados pelo Senhor, somos disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Eu queria destacar e ler novamente a segunda frase do texto. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Vamos orar? Pai, estamos diante da Tua palavra e mais uma noite, Senhor, nós reunidos nesse ajuntamento, nós queremos Te pedir a iluminação do Teu Espírito Santo para compreendermos as Escrituras e nós rogamos, Pai, para que o Senhor possa revelar a cada um de nós, não somente com a nossa mente, mas na nossa alma e coração, aquilo que o Senhor tem a nos dizer como igreja nessa noite. É o que eu te peço por todos nós, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Eu tenho certeza que você já ouviu falar no fenômeno dos desigrejados. Os desigrejados. Esse fenômeno de gente que está procurando uma alternativa às igrejas institucionais. Os desigrejados não é gente sem igreja, é gente sem igreja institucionalmente. É gente que por N razões, N fatores, e estudando um pouquinho a respeito disso, eu queria te encorajar a fazer também, você vai perceber que existem as razões pertinentes. Essas pessoas, esses desigrejados, eles procuram uma nova maneira, uma nova forma de poder viver a vida comunitária, mas não vinculada a instituições clássicas, como os presbiterianos, os batistas, os metodistas e assim por diante. É gente que diante dos inúmeros vícios que as nossas próprias instituições têm, e eu tenho certeza absoluta, que se eu te pedisse para levantar a mão, se você, de alguma maneira, viveu uma situação muito, não é pouco não, muito chata, dentro de igreja institucional para levantar sua mão, eu acho que todo mundo levantaria. Seria pouquíssimas as pessoas que não viveram alguma coisa muito chata dentro de uma estrutura religiosa clássica, como essa aqui, inclusive, né? Como essa em que nós estamos. Então, o fenômeno dos desigrejados é isso. Agora, eu queria fazer uma pergunta para a gente aqui nessa noite. É possível, será, ser desigrejado dentro da igreja institucional? A Giovana está falando que sim, a Marisa também. É possível a gente ser desigrejado de alguma maneira dentro da estrutura da igreja institucional? A resposta é sim.
É possível, totalmente possível, facilmente possível. E eu quero te convidar a caminhar comigo nessa aventura de discernir um pouquinho essa possibilidade a partir daquilo que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui nesse texto. E eu queria sinalizar para você desde já, irmão, irmã, a gente precisa compreender e entender que a igreja, e eu não me refiro aqui à igreja institucional, a igreja de Jesus, o corpo do nosso Senhor Jesus, que nada mais é do que a gente, nós, não foi feito, não foi desenhado, não foi projetado para ser uma mera instituição. E com isso, eu não estou querendo de maneira nenhuma jogar fora a instituição. Até porque, venhamos, instituição por instituição, todo ajuntamento de qualquer tipo de pessoa é uma instituição. Se você se reunir 2, 3, 4 no salão de festa do teu condomínio, aquilo é uma instituição. Tem salão de festa, tem reserva, tem endereço, tá certo? E se você fizer barulho depois das 10, você toma multa. Isso é instituição. Então, eu não estou dizendo aqui, sendo contra a instituição de uma maneira leviana. Estão me entendendo? A institucionalidade, ela está sempre presente. Agora, o problema é quando essa institucionalidade ela é transformada em mero institucionalismo. E esse ismo é para mostrar como uma coisa é ruim mesmo. E isso pode acontecer com a igreja, porque a igreja não foi feita, ela não tem um tipo de índole em que ela caminha bem, caminha fácil, dentro de instituições muito parrudas, muito robustas, muito carregadas, sabe? A igreja do nosso Senhor Jesus, a índole dela, a origem dela, ela não foi feita para ser desenvolvida, para ser operada e ser de alguma maneira estruturada a partir de grandes estruturas. Ela não foi feita por... E facilmente dentro desse tipo de estrutura, a essência da igreja, ela facilmente se perde. Ela se corrompe. A igreja de Jesus, se vocês repararem bem e lerem os evangelhos, Jesus não frequentava, ao longo do seu ministério, o templo religioso. Ele se juntava para falar para as pessoas onde? Nos montes. Ele foi batizado pelo batismo de João Batista onde? Lá no deserto. Quem o matou, quem articulou a morte dele foi justamente quem? A estrutura religiosa oficial de Jerusalém. O Sinédrio. No finalzinho ali, logo já para ser crucificado, né? Ele vai ser ali combatido, inquirido pelo Sinédrio. A gente está falando de sumos sacerdotes, Anás, Caifás. A gente está falando dos chefes da grande instituição judaica do primeiro século. Eles articularam, desejaram, planejaram a morte de Jesus. Que obviamente, como a gente sabe pela fé, né, não foi somente vítima dessa artimanha, mas deu a própria vida de livre e espontânea vontade. Porque ninguém toma a minha vida, eu a dou, disse Jesus. Então assim, o que Jesus quis fazer? O que Jesus quis fazer? O que é isso que é a igreja em Jesus? Quando a gente observa os textos dos evangelhos, principalmente o livro de Atos, escrito por Lucas, a gente percebe o quê? Percebe que aqueles primeiros discípulos de Jesus, eles eram chamados de os do caminho. A igreja, dentro daquele contexto do primeiro século, era algo completamente orgânico. Completamente orgânico. Não era nada comparado a nenhum tipo de religião pagã romana. Os pagãos em Roma, eles tinham templos, as cidades eram completamente organizadas e voltadas para as religiões oficiais. Tinham sacerdotes, sacerdotisas, arquiteturas religiosas, festas religiosas das mais diversas.
E o povo não era assim, meio que ateu, muito pelo contrário, o povo era engajado. Vai ter a festa da deusa tal, o povo vai. O povo senta nas mesas, come, celebra. O povo pagão, os gentios que estavam ao redor desses daqui, eram pessoas muito religiosas. Mas o pessoal do caminho, o pessoal de Jesus se reunia onde? Em casas, na singeleza. Eles partilhavam o pouquinho que eles tinham uns com os outros, né? O texto vai dizer lá de Atos. Eles ensinavam, os apóstolos ensinavam os irmãos, as irmãs, e eles iam vivendo, sabe? Dia após dia, de uma maneira muito, muito singela do ponto de vista institucional. E a gente chega aqui na igreja, uma dessas muitas comunidades de Jesus, né? Igrejas de Jesus, organismos de Jesus. A gente chega em 1 Coríntios, que era uma igreja que Paulo estava ali escrevendo as suas cartas para pastoreá-los, para orientá-los. E Paulo vai dizer o seguinte sobre esses aqui, que comer e beber sem discernir o corpo, quem faz isso faz para o seu próprio juízo. O juízo de Deus vem sobre esses. O que Paulo está querendo dizer quando ele diz isso para esses irmãos que são igreja, mas são parte de uma igreja que não consegue discernir o corpo de Cristo? Come e bebe da mesa, mas não são capazes de discernir o corpo de Cristo. São desigrejados dentro da própria igreja. É gente cujo juízo divino está sobre ele, está sobre ela, mas ela está dentro da igreja. Então, irmãos, se isso acontecia nessa estrutura, pertinho de Jesus, com o pessoal com tudo fresco na cabeça, o testemunho de Cristo, uma estrutura orgânica, uma coisa mais viva, uma coisa, sabe, menos engenhosa, como essas que a gente foi criando ao longo do século. Que dirá eu e você? Que dirá eu e você? Se para esses foi possível cometer esse equívoco que a gente vai descrever, que dirá para nós? O texto vai dizer lá em 1 Coríntios 11, eu quero ler alguns versos que a gente não leu, só para a gente entender bem o contexto. Verso 18, Paulo diz: em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, creio nisso. Até certo ponto, creio nisso. É interessante, né? Porque Paulo escrevendo a carta, ele escreve a carta para responder a algumas fofocas, entre aspas, né? Que chegaram até ele. Alguns irmãos da igreja mandaram provavelmente cartas para o Paulo dizendo: ih, Paulo, o negócio está feio aqui. O povo está brigando, né? O povo está discutindo, tem as facções, tem uns que são de Apolo, tem uns que são de você, tem uns que são de Jesus. O negócio está feio, Paulo. Aí Paulo, ele está respondendo por essa carta, né? E está dizendo: ó, ouvi dizer que quando vocês se reúnem, né? Há divisões entre vocês. Até certo ponto eu creio nisso, porque Paulo já sabe mais ou menos a índole desse pessoal que está por lá. Então o que tem nessa igreja? Divisões. Divisões. O povo é dividido. Não há união comunitária. Verso 20 e 21, Paulo diz: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Eita, o que é isso, pastor? É isso que você está ouvindo. Embriaguez. Não era um copinho de Del Valle, não era um pedacinho de pão puma. Cada um trazia lá alguma coisa para partilhar, para comer, trazia um vinho para beber. E aí o que acontecia? O camarada chegava, trazia a sua parte da ceia do Senhor e comia com ele e sua família lá. Porque não tinha essa liturgia toda organizadinha. Vocês estão entendendo? Era uma mesona, provavelmente o pessoal chegava, botava, comia, participava ali da comunhão. Só que alguns iam e comiam tudo que trouxeram, sem esperar os outros. E outros ainda, além de não esperar, tomavam todo o vinho e ficavam bêbados, embriagados. Olha o nível da
bagunça, da confusão que estava dentro dessa igreja. Essa igreja do Senhor Jesus. 1 Coríntios 11, 27. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Ou seja, as pessoas estão participando do ambiente litúrgico, do ambiente da ceia, partilhando da partilha, né? Participando da partilha, só que de maneira indigna, com divisões. Eu como o que é meu, mas não espero o outro não. Eu como e garanto o meu. 33, portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Muito provavelmente, dentro desse contexto, os pobres eram esquecidos. Aqueles que não tinham o que trazer eram esquecidos. Você trazia o seu, comia o seu. E o que não tinha? Ficava sem. Juízo divino. Juízo divino. Gente está ficando fraca. Estava ficando fraca na comunidade. Tinha gente que estava morrendo na comunidade. Segundo Paulo, por consequência desse juízo divino que vinha sobre essa igreja, dentro da igreja. Esses desigrejados, entendeu porque eu estou usando essa expressão? Eles não sabem discernir o corpo de Cristo. Eles não sabem o que é ser igreja. Eles não sabem viver a experiência de ser igreja. São desigrejados dentro da própria igreja. E o juízo divino estava sobre eles. Eu volto para o texto que a gente leu no início. Quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Se você, eu faço das palavras de Paulo as minhas aqui para você nessa noite. Se você come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, você come para o seu próprio juízo. Em outras palavras, se você não está discernindo o que significa ser parte do corpo de Cristo, se você não entendeu o que é o corpo de Cristo, se você não discerniu o que é essa igreja de Jesus, e você participa e come de maneira indigna, cometendo esses equívocos infantis, porque esse erro aqui de comer primeiro e deixar os outros, isso é coisa de quem nem começou a caminhar na fé direito quase. Eu só não vou dizer que não é mesmo, porque ele ainda fala que a disciplina do Senhor é melhor do que o juízo de quem está de fora. Então aparece que Paulo está se referindo àqueles que vão ser salvos como que passando pelo fogo. Por um tris, é só pela graça mesmo, né? No final das contas. Que olha, se não fosse a graça, esses camaradas aqui, eles seriam comparados a incrédulos. Mas eu vou chamar só de desigrejados. São os desigrejados dentro da igreja. Irmão, irmã, precisamos ser mais profundos. Precisamos, como igreja, ter um entendimento mais profundo do que significa ser igreja. Precisamos ser capazes de discernir o corpo de Cristo. Isso não tem nada a ver com ser batista, com ser presbiteriano, com ser metodista. Isso não tem a ver com tipo de liturgia. Isso não tem a ver com essas coisas que provavelmente nós todos, e eu me incluo nessa, facilmente pensaríamos. Discernir o corpo de Cristo significa a gente sair um pouco das obviedades, sair um pouco dos clichês e começar a mergulhar, sabe, nas profundezas do Evangelho de Jesus, para a gente ser capaz de enxergar com um pouco mais de clareza, com óculos mais adequado, o sentido e o significado de ser verdadeiramente corpo de Jesus. Porque senão, nós podemos tranquilamente estarmos debaixo do juízo de Deus, sem saber discernir o corpo. O que a gente precisa saber para não se tornar um desigrejado na igreja? E eu quero, para além do que o próprio Paulo está dizendo, sugerir outras coisas a partir da mesma lógica paulina. Dessa lógica da possibilidade de você participar de atos religiosos sem discernir verdadeiramente com profundidade o que é ser igreja de Jesus.
Primeiro lugar, se você, meu irmão e minha irmã, depende. Olha, e eu queria, antes de falar aqui o primeiro ponto, né? Irmão, é para o seu bem, é para o nosso bem. Tem um aluno de um amigo meu, ele manda para mim essa mensagem no Instagram. Eu mando às vezes o título, né, o recortinho da mensagem, ele recebe, ele fala assim: "Ih, vai vir paulada". Irmãos, estou partilhando tudo isso aqui para o seu bem, para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual, para a gente ser mais maduro na fé, para a gente ser mais profundo. Então não é paulada para ninguém não, é sabedoria do Evangelho que a gente tem que aprender a observar, cultivar no nosso coração. Primeiro ponto, se você depende de evento para ter comunhão, se você depende de evento da igreja para você ter comunhão, meu irmão e minha irmã, talvez você seja um desigrejado na igreja, porque você não está sendo capaz de discernir o corpo de Cristo. Eu não falo isso de maneira leviana, né? De maneira como um preguiçoso de um pastor que não quer promover atividades na comunidade. Muito pelo contrário. Estamos reunidos já há 7 encontros com parte da liderança. Daqui a pouco vai ter outra grande parte da liderança da comunidade para a gente fazer mais e fazer melhor. O meu ponto aqui é o seguinte: se você depende de um evento, de um dia, de um horário marcado, de uma atividade que a Marise prepara, se você depende da atividade do Medê, que o Medeiros prepara, se você depende do jantar de casais do Medeiros e da Simone, se você depende da celebração, se você depende do que a Kellen vai preparar para o Dia das Mães, se você depende de um evento da nossa comunidade, com hora e local marcado, para aí sim você poder ter comunhão, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Porque a igreja de Jesus não é uma fazedora de evento. Igreja de Jesus não é fazedora de evento. Isso é coisa da Igreja Batista em Quitaúna. E tá certo, a Igreja Batista em Quitaúna tem que fazer evento, tem que proporcionar ambientes para o encontro com o Pai, tem que promover, tem que ter movimentação, tem que ter um monte de coisa. E novamente, longe de mim me privar de ajudar, de promover, de me responsabilizar por todas essas coisas. Muito pelo contrário. Como eu disse lá na Assembleia, alguns meses atrás, o carro está aí, eu quero entupir ele de gasolina e trabalhar. Bem como toda a liderança da igreja, toda a diretoria da nossa comunidade de fé. Agora, o meu ponto aqui é outro. O que é ser igreja? O que é discernir o corpo de Cristo? Meu irmão e minha irmã, comunhão com os nossos irmãos e irmãs, a gente chama de irmão, de irmã. Você sabe que lá no primeiro século, eles achavam que tinha imoralidade sexual das bravas acontecendo lá. Os caras ficam chamando todo mundo de irmão, de irmã. Como assim todo mundo é irmã, irmã? Meu irmão, minha irmã. Tinha ósculo santo, os caras se beijavam, um beijo santo. Uma coisa que pegava mal perante a sociedade. Tamanho grau de intimidade, tamanho grau de parceria, de fraternidade que a igreja cultivava. É meu irmão e minha irmã. Entendeu? Eu tiro dinheiro do bolso para ajudar meu irmão e minha irmã. Eu dou minha vida pelo meu irmão e pela minha irmã. Eu me sacrifico pelo meu irmão e pela minha irmã. Eu me alegro com o meu irmão e com a minha irmã. Eu choro com o meu irmão e com a minha irmã. A dor do meu irmão e da minha irmã é a minha dor. A lágrima daquele que caminha comigo em Cristo Jesus é a minha lágrima. O sorriso e o contentamento daquele que caminha comigo é o meu contentamento. E eu não preciso do evento. Eu não preciso do post do Instagram. Eu não preciso do pastor dizer, pô, irmão, vamos amar aí. Não preciso disso. Por que eu não preciso? Porque eu sei discernir o corpo de Cristo. E quando eu abro os meus olhos perante essa comunidade, eu não vejo as paredes, eu não vejo os ventiladores, eu não vejo a câmera, eu não vejo o Instagram, eu não vejo o marketing, eu não vejo nada disso. O que eu vejo na profundeza e no âmago da questão são os meus irmãos, são as minhas irmãs. É comunhão. Comunhão por quê? É a comunhão porque isso que é ser igreja.
Porque não dá para ser igreja sozinho. Não existe igreja em que eu caminho só. O individualismo não cabe dentro daquilo que a gente entende como igreja de Jesus. E esse individualismo e essa lógica mercantilista, consumista, que transforma irmão e irmã em consumidor de evento. Consumidor de evento, consumidor de culto, consumidor de música. O baterista errou agora. O cara errou a nota. O evento lá, o do ano passado foi melhor. Aquilo ali, nossa, olha só o que aquele líder fez, não foi legal, hein? Sabe? Consumidor. E novamente, volto a reiterar, estou na reunião com eles dizendo assim, excelência, vamos fazer melhor. É o que eu estou falando para a liderança da igreja. Mas nós precisamos entender que ser igreja ultrapassa, deixa para trás, supera essa lógica de consumo religioso. O que me faz ser igreja com você e você ser igreja comigo é que nós somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E a gente não precisa do domingo para continuar sendo irmão e irmã. A gente não precisa do evento X para continuar sendo irmão e irmã. A gente se encontra, a gente se fala, a gente compartilha, a gente caminha junto, a gente almoça, a gente janta, a gente vai na casa um do outro, a gente partilha de intimidade. A gente senta com o nosso irmão, com a nossa irmã, e a gente conta e rasga o nosso coração para ele. E a gente tem confiança que não vai ter fofoca, a gente tem confiança que não vai ter julgamento, a gente tem confiança que a gente está diante de alguém que muitas vezes vai ter um vínculo conosco superior e mais profundo do que com quem a gente tem laço sanguíneo. Isso é ser irmão e irmã, isso é viver em comunhão. Se você depende de eventos religiosos para poder desfrutar de comunhão, esses dias mesmo conversando com a Mai e com o Rô, eles foram encontrar um outro irmão querido, que estavam lá, tivemos um tempo tão edificante, tão abençoado, eles falaram para mim, igreja, comunhão, quem é? Nem daqui já foi, não é daqui, comunhão, extrapola os vínculos institucionais. Tem irmãos queridos, inclusive que estão aqui, que são irmãos e irmãs, têm comunhão conosco. Acompanham há anos online. Eu tenho certeza que não tem nada da vida comunitária nossa que eles não estão ligados, não estão antenados, não estão participando. Ultrapassa. Comunhão, meu irmão. Se você depende de evento religioso para ter comunhão, você está com uma dificuldade de discernir o corpo de Cristo. Em segundo lugar, se você precisa de culto para adorar. Eu preciso de culto para adorar. A gente, há alguns anos atrás, veio uma demanda dos antigos líderes do louvor. Puxa, pastor, será que a gente não podia apagar um pouco a luz? Eu acho que ia deixar a gente mais à vontade. As pessoas mais à vontade, às vezes, para se quebrantar, para chorar, para ter um momento, de intimidade ali na presença de Deus durante o culto, E ótimo, fazemos isso até hoje, e eu acho que está jóia, para mim está tudo tranquilo. Mas o ponto-chave aqui é o seguinte, eu amo celebração. Eu amo estar aqui, gente. Como é gostoso pregar. Como é gostoso encontrar os irmãos no ambiente dominical. Como é gostoso ouvir os louvores, cantar com a igreja. Eu adoro esse momento, Só as vozes. A gente escuta a força da igreja cantando junto. Isso é maravilhoso. Tem algo de santo acontecendo aqui. Isso é algo sagrado. O Espírito Santo, eu creio que ele se move de um modo especial nesse ajuntamento dominical. Agora, eu dependo da luz apagada para adorar a Deus. Eu dependo do culto de domingo para adorar a Deus. Eu dependo do louvor A, B ou C, do estilo A, B ou C, para adorar a Deus. Eu dependo de um dia da semana e um horário para adorar a Deus. Gente do céu, o que é isso?
Precisa saber discernir o corpo de Cristo. Claudomir insiste muitas vezes, né? O culto não acaba. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer justamente isso, que cultuar a Deus, adorar ao Senhor, é algo que é perpétuo, é constante. Então, quando a gente faz um rito e uma atividade religiosa aos domingos, isso é maravilhoso. Mas discernir o corpo de Cristo, entender o que é ser igreja, significa obrigatoriamente saber que nós adoramos a Deus todos os segundos, todos os dias da semana. Eu ouso dizer, não sei como você compreende isso teologicamente, mas à luz de uma tradição protestante, todos os dias do Senhor são do Senhor. Não tem um dia mais santo que o outro. Todos os dias são do Senhor. Tem um texto que a tradição protestante sempre trouxe para falar sobre isso, que é 1 Coríntios 10, 31. Está ali pertinho do texto que nós lemos. E Paulo vai dizer assim: assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Você quer discernir o que é o corpo de Cristo? Meu irmão, minha irmã, comece a encontrar o corpo de Cristo no trem. Você quer discernir o que é ser igreja de Jesus? Começa a adorar a Deus no seu trabalho. Você quer discernir o que significa ser igreja de Jesus? Começa a adorar a Deus passeando com o seu cachorrinho. Você quer discernir o que é ser corpo de Cristo, igreja de Jesus? Começa a adorar a Deus e fazer tudo para a glória de Deus. Tudo. Trabalho, família, lazer, tristezas, pagar boleto para a glória de Deus. Pagar imposto de renda para a glória de Deus. Já fez isso? Lá quando vem lá, chega na hora, todo mundo fica procurando os contadores aí, desesperados. Mas para a glória de Deus. Vai dar um passeio no parque para a glória de Deus. Traindo essa tradição, uma vez uma amiga disse para mim assim: olha, eu não tenho coragem de passear de bicicleta no Parque Vila Lobos de domingo, porque domingo é o dia do Senhor, eu tenho que estar na igreja. O culto de manhã, na escola dominical, chego no período da tarde, outro culto, outra escola dominical e tinha mais o culto da noite. Eram 3. E todos os cultos diferentes e todo mundo participava de todos. E ai de quem fosse no Vila Lobos passear em algum momento do domingo, porque estava violando o dia do Senhor. Irmão, irmã, vai fazer culto no Parque Vila Lobos. Eu me lembro em 2019, contei para a nossa liderança essa história, né? A gente estava aqui na igreja e os irmãos sabem que eu tenho o hábito de ficar ali na porta cumprimentando os irmãos. E um dia um irmão chegou para mim, um irmão de mais idade, e ele estava assim meio falando baixinho, um pouco envergonhado, mas ele quis me falar assim: pastor, domingo que vem eu não estarei presente. Falei: é mesmo, meu irmão está bem, está tudo certo, aconteceu alguma coisa? Não, pastor, eu vou viajar com a minha família. Vai viajar? Vou para a praia. Mas ele falou baixinho, com medo dos outros irmãos ouvirem e poder falar: poxa, o cara vai faltar no culto para ir para a praia. E eu disse para ele assim, lá em 2019, falei: vai fazer culto na praia. Toma aquela água de coco para a glória de Deus na praia. Viva a sua vida espiritual para a glória de Deus na praia. Porque onde você está, a igreja de Jesus está. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Se você depende para adorar a Deus só da celebração, seu olhar está míope em relação àquilo que significa ser igreja. Expanda esse horizonte, começa a perceber. Isso aqui tem que, sabe, encher você. Tem que talvez inspirar você. Porque a igreja e o ajuntamento nosso é cheio de símbolos. Hoje a gente vai comer o pão de Cristo, o corpo de Cristo. A gente vai tomar do cálice, o sangue de Jesus. São símbolos. Cada canção, cada texto, cada terminologia que eu falo, teológica, são símbolos. Isso tudo está povoando a nossa mente. Isso aqui está enriquecendo as nossas cabeças, o nosso coração, a nossa alma. Para quê? Para você continuar cultuando amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Em que momento? Em todos os instantes. Porque o culto não acaba. Você precisa adorar a Deus para além do domingo. Terceiro lugar. Você vai ser um desigrejado dentro da igreja.
se você precisa mais do pastor do que do Espírito Santo. Se você precisa mais do pastor do que o Espírito Santo, você pode se tornar um desigrejado dentro da igreja. O que eu estou querendo dizer com isso? Em primeiro lugar, irmão, irmã, é um prazer, eu me sinto vocacionado, bem como toda a equipe ministerial da IBQ, com o dom de poder, sabe, servi-los pastoreando. Agora eu vou te falar uma coisa com toda a sinceridade do meu coração, com toda a honestidade de tudo que eu penso para a pastoral dessa igreja. Eu te pastoreio, e me entenda bem, eu te pastoreio para você não precisar de mim. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu não quero que você me ligue, eu não quero que você divida os seus problemas comigo. Longe disso, muito pelo contrário, é uma honra participar da sua vida. É uma honra participar da sua intimidade. É uma honra chorar com você. É uma honra estar nos momentos mais difíceis, muitas vezes, da sua vida. É uma honra ter a oportunidade de me alegrar com você. É uma honra, tudo isso. Agora, a pastoral que a gente aprende com Pedro, que é aquela que ensina para a gente a não sermos dominadores do rebanho, ela precisa produzir o quê? Emancipação. A gente pastoreia, a gente ensina. A gente está aqui, IBQ Educação, é celebração da manhã expondo o Evangelho de Marcos, é celebração da noite expondo a Palavra de Deus, é quarta-feira agora começando Eclesiastes, 5 anos dos Salmos, é grupo de discipulado aqui, é encontro de não sei o que lá ali, é um monte de coisa, para quê? Para você crescer em Jesus Cristo, para você amadurecer em Cristo Jesus, para você se tornar, sabe, cada dia mais a estatura do Filho de Deus, para você se encher do Espírito Santo, para você conseguir tomar boas decisões na sua vida, porque tem muitas delas que eu não estarei lá, que nenhuma liderança espiritual estará lá, e se você passar 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos na igreja, caminhando com a pastoral da IBQ, e você para tudo precisar de mim, precisar do Medeiros, precisar do Claudomir, precisar do César e precisar do Luan, isso é o nosso atestado de incompetência, porque nós não fizemos uma pastoral adequada, porque a pastoral adequada é a pastoral que te ensina, dia após dia, a crescer, a amadurecer, a saber manejar bem a palavra de Deus, a saber refletir, a saber pensar, saber analisar tudo, reter aquilo que é bom, a saber caminhar a partir do sopro do Espírito Santo, ser um crente, uma pessoa cheia do Espírito Santo. E eu quero remontar de novo a tradição protestante. Lutero nos ensinou sobre o sacerdócio universal dos crentes. Irmão, irmã, eu te enxergo como um sacerdote, tanto quanto o sacerdote que eu sou, na exata mesma estatura. E eu tenho o dom, talvez, para te ajudar a exercer esse sacerdócio de maneira cada dia melhor. Mas a gente não está separado por hierarquia. Os pastores não são superiores a você. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu rogo ao Senhor para que você não seja um desigrejado dentro da igreja, mas muito pelo contrário, para que você seja o corpo vivo de Cristo. Um irmão, uma irmã que assume a rédea da vida espiritual, assume as rédeas da vida, caminha cheio do Espírito, toma decisões, acerta e erra, mas assume as consequências. Gente madura, gente com vigor, gente com fé. Essa é a nossa oração, esse é o trabalho que a gente precisa fazer com o corpo de Cristo, para que todos alcancemos a plenitude da estatura de Cristo Jesus, como Paulo nos ensina lá em Efésios 4, 11 e 12. Eu não sou teu dono, nem quero ser, nem posso ser. Você é ovelha de Jesus, e o rebanho dele foi confiado a nós. Ai de nós, se pastorearmos por ganância. Ai de nós, se formos controladores, dominadores. Ai de nós. Irmão, não sei se você está entendendo onde eu estou querendo chegar. Ai de mim,
Se aquele irmãozinho lá em 2019, ele vem me dizer que ele não vai vir no culto de domingo, e de alguma maneira na minha palavra, no meu olhar, na subjetividade daquilo que eu posso manifestar como figura pastoral, eu coloco uma vírgula de medo nele, de faltar perante o Senhor, de perder a salvação dele, de relativizar o trabalho dele. Vocês entendem? Ser igreja significa a gente caminhar e crescer todos e nos tornarmos cheios do Espírito. Caminharmos cheios do Espírito e assumirmos que somos sacerdotes diante do Altíssimo. Por fim, se você precisa mais da performance religiosa do que do serviço, tem alguma coisa de errado. Você não está discernindo o corpo de Cristo. Por que eu estou chamando de performance religiosa? Eu volto para o texto de Paulo, no capítulo 11. Ceia do Senhor, camarada vem, traz o vinho do bom e do melhor, traz um banquete delicioso. Todo mundo olha e fala assim, nossa, como esse aí é santo. Como esse é de Deus. Como esse está dando o melhor para o Senhor. Exteriormente ele está abalando. Mas Paulo está denunciando o pecado dele. Está comendo tudo sozinho, está até se embriagando e não está deixando para os outros. Não está esperando ninguém. Desigrejado dentro da igreja. Porque está preferindo que a performance religiosa ao serviço. Todos nós somos corpo de Cristo. E cada pedacinho desse corpo está aqui, sabe para quê, meu irmão? Minha irmã, para nós servirmos uns aos outros. Servirmos uns aos outros. É para isso que o Senhor nos chamou. Cada um tem um papel, cada um tem uma função, cada um tem um dom, cada um tem um talento. Cada um vai fazer na medida e na proporção da sua fé. Mas todo mundo que está aqui tem que ser capaz de discernir que a igreja é um ajuntamento de pessoas que servem-se mutuamente. E principalmente como corpo servem o mundo. Servem todos, servem todas. Serve de maneira muito especial aqueles que mais carecem, aqueles que mais precisam, os empobrecidos desse mundo. Ser igreja, viver a experiência de ser igreja, não é performar. Olha, Deus que me livre, né? De um dia eu ser obrigado a performar a minha pregação. Você consegue imaginar Jesus assim, um dia antes do Sermão do Monte? Ele chega lá para Maria, para a mãe dele, mãe, vem ver aqui, vem ver se eu estou pregando bem. Consegue imaginar um negócio desse? Ô Pedro, Tiago, João, chega aí, ó. Aqui está o esboço do meu sermão de amanhã. O que vocês acham aí? Você acha que está bom? A introdução está legal? Será que vai cativar a atenção do povo? Consegue imaginar Jesus fazendo isso? Não é performance, é vida, é serviço. É isso que eu e você, nós temos que fazer como irmãos e irmãs dessa comunidade de fé, dessa igreja de Jesus. A gente está aqui para servir. Você vai daqui a pouco ser servido. Um irmão, uma irmã nossa vai te entregar o cálice, vai te entregar um pedacinho de pão. Chegaram mais cedo, cortaram. A Fran, eu não sei se esses aqui também, né? Até assou o pão, preparou para a gente. Você vai ser servido. Hoje eu peguei o cálice que a Fran me entregou. E eu falei para ela, olhando nos olhos dela, muito obrigado, minha irmã. Ser servido. Está sendo servido. O Claudomir está fazendo inúmeras coisas aqui. Hoje o jardim foi elogiado, Claudião. Alguém chegou e falou assim, nossa, como é gostoso chegar no culto da manhã e encontrar a graminha parada, aquele jardinzinho arrumadinho, e tinha até gatinho lá. Foi esse o comentário. Obrigado, meu irmão, pelo teu serviço. Muito obrigado. Obrigado, Ministério Infantil, pelo seu serviço. Pelo empenho, pela dedicação, pelo cuidado. Cezão, obrigado pela dedicação no espaço cultural. Obrigado pelo seu serviço. Em nosso nome, em nome da IBQ. Micael, obrigado
fiscalizar nossos relatórios e prestar conta na Assembleia. Muito obrigado, meu irmão. Emerson, obrigado pelo seu trabalho na diretoria. Obrigado. Obrigado cada um de vocês, porque vocês, quando fazem o que fazem, vocês servem a mim. A gente está se servindo, gente. E se a gente achar que ser crente, que ser evangélico, que seguir Jesus é performance, a gente traiu o sentido do que significa ser igreja. Porque se nós podemos ser igreja, é porque a gente serve. E é sobre isso, é sobre servir. O maior de vocês tem que ser aquele que serve todos. Tem gente que chegou cedinho para abrir a porta para a gente. Tem uma irmã querida que limpa as nossas cadeiras para a gente sentar. Poxa, mas às vezes tem alguma coisa suja. Às vezes o dinheiro não dá para ter uma empresa top para fazer tudo. Mas o que está sendo feito é com amor, é serviço, é carinho. Que você possa se inspirar. A vida comunitária, ela tem que gerar em você inspiração. Para você sair daqui para o mundo para servir. Servir pessoas. Servir gente que precisa da tua mão estendida, do teu dinheiro, um prato de comida. Serviço, serviço. Se a gente precisa de performance e a gente não está engajado no serviço, a gente não está discernindo o que significa ser corpo de Cristo. Quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Que nós possamos nessa noite sentarmos na mesa do Senhor e entender que esse momento simbólico, bonito, sublime, que isso aqui não se trata da IBQ. Não se trata da placa da nossa igreja. O que é a IBQ? A IBQ é uma ferramenta. É uma ferramenta que ajuda a gente a entender a profundidade disso tudo que a gente está conversando nessa noite. A IBQ, ela é uma ferramenta que Deus usa com essa estrutura física, com tudo aquilo que está aqui, para proporcionar para mim e para você a maturidade espiritual, o crescimento espiritual, para a gente conseguir discernir o corpo de modo profundo, intenso, real, para que nós não sejamos desigrejados dentro da igreja. Porque tem desigrejado, no primeiro sentido que eu usei, que às vezes está sendo mais igreja do que a gente que está bem igrejado, para a nossa vergonha. Então que a gente tenha olhos para ver, ouvidos para ouvir, e uma capacidade de ter comunhão, de adoração, uma vida no Espírito e uma vida de serviço. Amém, meu irmão, minha irmã? Quero te convidar a orar comigo aqui nessa noite. E a colocar a sua vida diante do Senhor, nesse momento em que nós nos preparamos para sentar na mesa de graça dEle. Eu quero te dar a oportunidade de você orar, colocando a sua vida diante de Deus. Pedindo ao Senhor que te inspire. Pedindo ao Senhor que derrame colírios sobre os teus olhos, para que você seja capaz de discernir o corpo de Cristo. Para que você possa olhar para cada uma que está aqui nessa noite, e para que você seja capaz de discernir que tem pessoas aqui te servindo, tem pessoas aqui te amando, que você tenha olhos para perceber que a comunhão extrapola a institucionalidade, para que você seja capaz de perceber que a adoração extrapola essas 2 horas que nós ficamos juntos, para que você seja capaz de perceber que o pastor é uma ferramenta na mão de Deus para você crescer, amadurecer, para você mudar, para você melhorar.
para você se parecer mais com Jesus, para que você tenha olhos para perceber que você precisa colocar a mão no arado e fazer a sua parte na vida comunitária, fazer a sua parte nesse mundo e viver a experiência de sermos igreja. Ore aí no seu lugar, peça ao Senhor iluminação, peça ao Senhor entendimento, peça ao Senhor discernimento. Você possa se sentir inspirado nessa noite, a quem sabe manifestar a tua gratidão para tantas pessoas, começar por quem abriu a porta, por quem cuidou do carro lá no estacionamento, por quem trocou o filtro de água, por quem colocou uma água aqui para o pastor, por quem acendeu, apagou luz. Pai, estamos rendidos na Tua presença, Senhor. Não queremos ser estes que têm o Teu juízo sobre nós. Não queremos, Pai. Queremos viver a vida comunitária em intensidade, Pai, em profundidade. Sermos capazes de discernir o Teu corpo. Possibilita isso para cada um de nós hoje, Pai. Que a nossa vida comunitária, a nossa vida como igreja Tua, seja vibrante, pulsante, real, consistente, profunda no Senhor. E que a gente possa se alegrar dia após dia, por sermos um sinal de Deus aqui neste lugar, por sermos um sinal do Teu reino neste lugar, Pai. Possibilita isso para todos nós em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quero convidar os irmãos e as irmãs que vão me ajudar